Oi meus amores, e cá estamos para iniciar o primeiro vídeo da série Forno e Companhia. Vamos iniciar aquilo que já muito queríamos começar. Sabemos que cozinhar é inerente a quase todas as famílias. Sabemos que a comida deliciosa é realmente algo que todos gostamos. Comer um bom prato é de facto causador de boa energia. Então, decidimos iniciar esta nossa série de Forno e Companhia. Porquê Forno e Companhia? Porque eu pessoalmente adoro comidas do forno, porque elas são deliciosas, simples de fazer. E porquê companhia? Porque nós não vamos trazer para vocês apenas receitas de forno. Companhia significa receitas de fogão que são maravilhosas, ou de churrasco, ou seja o que for, que são simples e deliciosas. E com a correria do dia a dia nem sempre temos a oportunidade de fazer pratos imensamente elaborados, mas continuamos a gostar do que é saboroso. Vamos trazer para este nosso novo quadro uma série que esporadicamente traremos pratos simples de vocês fazerem e que têm um foco especial em pratos portugueses. Vocês vão gostar de experimentar pratos da Ilha da Madeira, que é a minha amada ilha. Hoje começamos especificamente pelo cozido à portuguesa. No vlog anterior falamos da compra das couves. Vamos iniciar com um prato muito apreciado em Portugal. Vou virar a câmera, vou passar-vos um bocadinho daquilo que precisamos. É muito simples, muito gostoso. É um prato que vale a pena saber fazer. O cozido à portuguesa leva vários ingredientes e como vocês veem aqui temos a carne, leva várias carnes. Eu já tenho aqui todas elas. São carnes de porco, mas eu quero, em relação a isto, acrescentar. Meus amores, em relação às carnes, eu vou deixar depois na descrição a receita do que vocês precisam. O cozido à portuguesa, aqui de Portugal continental, como nós chamamos, não apenas carne de porco e seus derivados. Inclui carne de vaca e tudo mais. Só que, como eu disse há pouquinho, nós somos da Ilha da Madeira. Há uma tradição, porque as famílias durante séculos lá criavam os porcos e então o cozido na Ilha da Madeira é focado na carne, porco e derivado. Vamos fazer como fazemos na Ilha da Madeira, mas se vocês quiserem incluir outras carnes, estejam à vontade. Eu pessoalmente prefiro apenas como toda a vida comi, com porco e derivados. Acho que a carne de vaca traz outro paladar, a carne de galinha traz outro paladar que não fica tão perfeito, tão harmonioso como apenas porco e derivados. O que é que temos aqui? Não se preocupem que vamos deixar a lista do que nós utilizamos. São várias carnes de porco. Termos o cuidado de escolher algumas que têm uma gordurinha, porque isto é por demais fantástico para trazer a delícia do cozido à portuguesa, para amaciar a couve e as verduras. É mesmo impecável. Além deste tipo de carne, temos orelha de porco, patinha de porco. Tudo o que existe nesse tipo de carne vem ajudar a amaciar o cozido em si e a entregar paladar. Além disto, temos os enchidos, que vou já vos passar. Também incluímos no cozido. Primeiro temos que cozer a carne para que ela fique macia, se desfazendo. Bora lá experimentar. Isto é bom como hoje, que temos a família toda. Dá para fazer um prato destes de uma forma simples, servir bem. Fica bem. Para além das carnes, como eu já falei, dos enchidos, nós temos algumas coisas que faz parte daqui do cozido à portuguesa. Temos a couve. A couve é indispensável para o paladar. Vamos colocar também batata, que na minha terra, curiosidade, a batata não se chama batata, chamamos semilha. E batata doce, também é importante no cozido. Outro ingrediente, inhame. Fica fabuloso. Há um inhame que precisa de muitas horas para cozer e há outro inhame que pode ser cozido ao mesmo tempo que a batata e que a batata doce. Devemos escolher esse que tem cozedura rápida. Deitamos também chuchu, que vocês chamam, nós chamamos pimpinela, cenoura, nabo, e que também fica uma conjugação perfeita e pode e deve ser deitado. A nível de temperos, vamos deitar cebola, segurelha, louro, vamos deitar pasta de alho, vocês podem, em vez de pasta de alho, cortar alho e deitar. E a banha de porco é indispensável para o sabor e para tornar toda esta cozedura muito macia. Uma vez que já vimos os ingredientes, vamos começar a preparar. O nosso primeiro foco é cozer a carne até que ela fique mega saborosa, quase a se desfazer.
Ao falar-vos das carnes, disse que seriam derivados de carne e naturalmente os chouriços podemos deitar de vários. Farinheira, vamos deitar duas porque toda a gente gosta muito de farinheira. Esta parte do cozido é indispensável. Bem, estamos aqui com o Daniel, o meu querido cunhado, que vocês já conhecem. Gosta muitas vezes de participar na cozinha. Vai fazer connosco o cozido. Bem, Daniel, onde é que foste buscar esta carne? É um amigo meu que tem um talho que me serviu a carne do cozido de acordo com aquilo que tu pediste. Tu é que sabes aquilo que... E então, podemos confiar na qualidade? Qualidade de certeza. Vamos ver. Pronto. Se nós temos arte para a carne boa. Vamos colocá-la com certeza. Portanto, estamos aqui os dois com o maior e melhor esforço. Daniel, qual a tua opinião sobre o cozido à portuguesa aqui para os nossos brasileiros que não sabem? É um prato fantástico, um dos melhores pratos portugueses, sem dúvida. E com um bom vinhinho. Vai correr bem, se Deus quiser. Vai correr bem. Portanto, vamos a isto. Nossa primeira tarefa é colocar aqui água. Estamos a aquecer e depois vamos colocar a carne. Vamos agora colocá-la. Podem utilizar só com porco e derivados, como podem colocar carne de vaca, galinha, o que for, tá bom? Estamos a usar aquela panela e agora vamos colocar numa segunda panela, mas é precisamente a mesma coisa que estamos a fazer nesta. Só que somos muitos hoje cá em casa, então devido à quantidade precisamos de ter duas panelas, mas não esqueçam que a vossa casa vocês fazem numa panela e colocam tudo da mesma forma. Portanto, começamos por cozer as carnes. Estamos aqui com a segunda panela. Eu não sei se comentei com vocês no começo, deixamos a carne um pouco a marinar no sal e depois para cozinharmos. A nossa experiência pouca em ter câmara na mão e do outro lado os utensílios para cozinhar, mas vocês vão dar uma desculpa. Aquela água depois não é para desperdiçar, é preciosa. Aquela água vai dar paladar a todos os ingredientes que vamos colocar e vai dar paladar também para cozermos o arroz, tá bom? Meus amores, a carne está ali, tranquila, cozinhando e nós vamos fazer o quê? Começar a descascar, porque o tempo que ela começa a cozinhar é o tempo de nós prepararmos tudo isto, que é descascar tudo o que eu vos mostrei no começo. Estou a deixar que a carne comece a ferver um pouco, depois vamos ver como é que está o sal. Quando tiver um pouquinho a ferver, eu vou deitar banha de porco, porque vai ajudar muito no tempero. Vou deitar o alho, vocês deitam a pasta de alho ou alho segurelha, é fabuloso. O gosto da segurelha conjuntamente com o da couve, eu acho que é a cereja no topo do bolo, no paladar do cozido. No Brasil, acho que chamam segurelha ou satureja. Digam-me aí embaixo. Alguém conhece segurelha aí? Como é que vocês chamam na vossa região? Segurelha? Eu vou deixar aqui uma receita básica, mas depois você vai preparar os ingredientes de acordo com aquilo que a sua família gosta mais. O que eu vos quero dizer é o seguinte, não é deitar mais batata, que nós na ilha chamamos semilha, ou batata doce, que vai fazer diferença no paladar. O paladar vai ser definido pelas carnes, pelos temperos e pelos derivados de porco enchidos. Pois bem, todos os ingredientes descascadinhos, está tudo pronto. Adicionar os temperos que eu vou mostrar e colocar tudo isto para a cozedura. Bora lá. Os anjos, quero continuar a falar com vocês, mas parece que vivi uma tragédia grega com estas cebolas. Toda borrada, seguramente, e eu que não enxergo. Mas não vamos deixar o cozido no meio, por causa que a maquilhagem extravasou
o seu posicionamento habitual por causa de uma simples cebola. Amigas, estou a reparar como o cozido é simples. Passo 1, colar as carnes. Passo 2, descascar todos os ingredientes. E aqui, uma top dica. Liga a sua TV, coloca uns vídeos do canal V de Mulher enquanto estamos na cozinha, porque não desfrutar de outra coisa. Coloca um vídeo nosso, vá descascando, está a sentir aqui a fervura da carne. Depois disso, o passo seguinte é bem simples. Do que é que temos aqui? É pimenta da terra, porque a pimenta da terra fica fabulosa. Se não deitar, está tudo bem. E outra sugestão que, enquanto cozinha a nossa carne, quero deixar em relação à segurelha. A segurelha fora do congelador, se você comprar, se estraga com facilidade, perde o seu aroma. Duas coisas que eu coloco no congelador. A pimenta da terra, que fica sempre fresquíssima. Duas coisas, entre muitas outras. O congelador para mim é preciosidade. Mas comprem a segurelha, coloquem em um saquinho no congelador, queridos. Se vocês soubessem o cheiro desta segurelha, ela vai estar sempre fresquíssima, aromatizada para qualquer prato que você faça. E sim ou sim, em Portugal, e os pratos portugueses, muito mais os da Madeira, muitas vezes vamos usar segurelha. Mais uma dica para vocês: congelem. O congelador numa cozinha é poder. Reparem a gostosura. O caldo que era água para cozinhar acaba por ser um caldo que vai temperar tudo o restante. Está a ficar extraordinário. Para tapar e para deixar a continuar a cozinhar e a apurar em simultâneo. Eu vou preparar a couve para que depois possamos cozinhar tudo. Continua a carne a cozinhar. Nós neste momento já deitamos aqui o chouriço e a farinheira. Ele fica aqui por algum tempo para libertar o seu aroma, o sabor. Vamos depois picar para que ela liberte ainda mais aquele líquido que ela tem dentro. Depois vamos retirar, porque é muito mais tenra do que a carne, para que ela não se desfaça. Aqui nesta panela, como veem, também já temos ali os chouriços e a farinha. Não façam confusão do facto de estarmos a cozer em várias panelas, porque somos bastantes hoje cá em casa. Na vossa casa, uma panela e a lógica, carne e depois o restante a cozinhar e está feito. Vou deixar também nos ingredientes azeite do melhor, que não é para tirar a panela, porque na panela deitamos banha, mas para temperar o prato na mesa. Sabem que os pratos portugueses levam muito azeite e azeite é indispensável no cozido. Depois de servirmos as coisas no prato, deitar um fio de azeite é maravilhoso. Aquela panelinha nada mais é do que a água do cozido, em que vocês fazem a medida normal, como fazem para qualquer outro arroz, e deixam o arroz cozer. Fica mega saboroso, não há mais segredos, por isso até o arroz fica gostoso demais e devem utilizar a água que foi feito o cozido, porque isso aí é que lhe deixa aquele sabor especial. Meus maravilhosos, minhas maravilhosas, aqui temos o cozido, onde é servido as carnes todas, são servidos também os chouriços, e aqui a batata, tudo aquilo que foi deitado. Conjuntamente com o arroz, de certeza que está muito saboroso, porque leva a água de tudo isto. E você tem, de certeza absoluta, uma noite fantástica com este jantar. Como dizia, vou voltar a lembrar-vos que o azeite é fundamental para que este conjunto, para que esta conjugação seja preciosa. Portanto, vamos servir o prato e depois regar, mas com muito azeite, para que o sabor seja extraordinário. E naturalmente com um bom vinhinho, e esta noite é esta a nossa escolha, que é fantástico, vai ser uma boa opção. Meus amores, vamos preparar a mesa, vamos dizer-vos que realmente é muito simples e especial da forma que vos passei. Como eu disse no início, não necessita de ter várias panelas, é uma panela, só que nesta casa há muita gente, por isso tivemos que fazer em várias panelas. Se não quiserem fazer o arroz, ótimo, só isto já é maravilhoso. Agora, se têm família
familiares em casa que gostam do arroz, o arroz faz parte deste prato. E não esqueçam, não cozinhem o arroz com água normal. É pegar na água com todo este sabor, porque o arroz aí fica preciosíssimo. Ok? Vamos saborear. Tenho a certeza que está maravilhoso. É um dos meus pratos preferidos. Tu bebes com a mão direita? Isso mesmo. Um bom vinhinho para acompanhar. Faz sempre bem. Não. E o prato fica maravilhoso quanto isto. Como vem, várias carnes, chouriços, a batata doce, o inhame, a couve. Eu quando como cozido não como arroz porque gosto mais de batata. E com isto, o que é que nós fazemos? Naturalmente não esquecemos de regar muito bem tudo isto com azeite. Meus amores, é o primeiro vídeo, quase que em estilo de vlog e nada, aqui numa cozinha, a cozinhar para nós e com carinho para vocês. Alguns lapsos próprios da primeira gravação feita em cozinha. Eu quero dizer-vos, fiquem desse lado. Se é a primeira vez que entra no canal, subscreva, porque Portugal tem realmente comida muito deliciosa e muitas vezes vamos nos focar na comida da Ilha da Madeira. Ficamos por aqui. Estou super suada de estar com uma mão na câmara e outra mão no fogão. Por isso, hoje terminamos por aqui. E desejem-nos a todos, somos muitos cá em casa, desejem-nos a todos um jantar fantástico porque ele está com bom aspecto. Pessoal, está saboroso? Está ótimo. Obrigado. Maravilhoso? Espetacular. Como qualquer cozida à portuguesa. Recomendam que o pessoal experimente, os brasileiros? Sim, claro. Bora experimentar, é mega delicioso. Ficou o prato de hoje. Beijinho grande e não esqueçam de ver na descrição, vou deixar a receita. Tchim tchim a todos nós. Beijinho, vemo-nos por aqui sempre. Beijo.